Olá, meus queridos seguidores, tudo bem com vocês? Você já fez essa pergunta ou está fazendo? Meu Deus, por que eu estou passando por uma situação tão difícil? Meu Deus, por que estão cometendo injustiça comigo? Se você está fazendo essas perguntas, então assista esse vídeo, que eu vou te ajudar. O tema do vídeo de hoje: acredite, a sua dor tem um propósito. Pessoal, eu já fiz essa pergunta e tive coisas e situações que me ajudaram muito. Eu vou passar tudo aqui para você, como eu consegui. No final, uma história que para mim é uma das favoritas, lindíssimas. Vale a pena assistir esse vídeo, está incrível e com certeza irá te ajudar de alguma forma. Mas antes de começar, se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa o seu joinha. Eu preciso do seu joinha para o YouTube entender que esse vídeo está sendo muito bom. Compartilhe com as pessoas que você ama. Eu preciso do compartilhamento também, para você distribuir essas coisas boas para as pessoas. E mais uma coisa, eu estou sendo patrocinada pelo grupo da Rio Farm Embalagens, que está me ajudando a melhorar cada vez mais o cenário, o som, para ficar cada vez melhor para vocês. Então, vamos para o vídeo? Pessoal, tem momentos na nossa vida que você não vê solução. Você procura encontrar soluções para os seus problemas, você não vê uma luz no fundo do túnel. É tanto sofrimento, é tanta dor e muitas injustiças acontecem com você. E muitas vezes nós fazemos essa pergunta: meu Deus, por que você me abandonou? Oh, meu Deus, por que você está deixando eu ter essa situação na minha vida? Será que você esqueceu de mim, meu Deus? Sim, pessoal, eu já fiz essa pergunta várias vezes. Só que depois de passar um tempo, eu entendi que Deus estava comigo o tempo todo. Se eu não passasse por aquela situação daquela época, o que acontecia? Eu não teria investido em mim, e ter feito o curso de coach e continuar fazendo vários cursos. Eu continuo investindo, eu não tinha aberto esse canal, que estou ajudando muitas e muitas pessoas. Pessoas que me param na rua e digam: Adriane, como você me ajudou? E eu vejo que tudo o que eu passei realmente tinha um propósito. Só que quando você está passando por isso, você não enxerga, não é verdade? Então, o que nós temos que fazer? Quando eu estava passando por um grande problema, eu comecei a ler sobre a vida de algumas pessoas e uma delas foi de Nelson Mandela, por exemplo. Nelson Mandela, ele ficou 27 anos preso injustamente. E enquanto isso, o que ele ficou fazendo? Reclamando? Não. Ele ficou estudando, ele ficou vendo a Bíblia. Então, ele ficou, e depois o que aconteceu? Ele ficou preparado. Quando ele saiu, ele se tornou o presidente da África do Sul. Esse é o caminho. Enquanto você está passando por esse sofrimento, o que você pode estar fazendo? Você não pode ficar parado. Procure algo que você pode melhorar, que você pode se preparar. Porque tem o tempo de Deus. Geralmente, a gente quer que as coisas resolvem. Porque é tanta dor, né? Você quer que resolve logo. Só que às vezes não resolve tão rápido. Tem que ser o tempo certo, que é o tempo de Deus. Tem uma parte na Bíblia que diz assim: aqueles que esperam no Senhor jamais decepcionarão. Exatamente isso. Nós temos que esperar em Deus, ter fé e fazer a nossa parte. Porque Deus, Ele dá a parte dele. Ele sempre cumpre com a parte dele. Só que Ele vai chamar quem não está parado. Deus chamou Davi, mas Davi estava fazendo o quê? Apacentando as ovelhas. Jesus chamou os discípulos. Todos os discípulos estavam trabalhando. A maioria era pescadores, mas todos estavam com a sua função. Deus, sim, Ele chama, Ele te ajuda, mas você tem que estar fazendo algo, não pode estar parando. Tem uma frase muito interessante que diz assim: a sorte é o encontro da preparação com a oportunidade.
Muitas vezes aparece oportunidade na nossa vida, mas você não pega. Por quê? Porque você não está preparado. Então, vê o que você precisa estar preparado. Pensa assim, ó, estou sofrendo, tá? Estou passando por uma situação difícil, tá? Mas o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo hoje vai me levar para um próximo nível? Eu estou fazendo a minha parte? Porque Deus com certeza vai fazer a parte dele. Então, meus queridos seguidores, eu confesso para vocês, há 5 anos atrás, eu não sabia o que fazer. Eu estava sem situação nenhuma, e aí foi quando eu comecei a ver vídeos no YouTube, comecei a estudar, comecei a passar por isso, comecei a criar, sabe, oportunidades para mim melhorar, comecei a crescer como pessoa e me ajudou demais a vencer os obstáculos e esperar em Deus. E algo muito importante também é a oração. Entrega para Deus. Ele pode te ouvir. Ele sabe do teu problema, mas conversa com Ele. Pegue sinais. Deus, o que eu tenho que fazer na situação? Deus, eu entrego essa minha vida para você, eu entrego esse problema para você. E confie, tenha fé, acredite. Dentro de você vai ter essa força. E na hora certa você vai conseguir superar todos esses problemas e vai se surpreender com o resultado. Agora, essa história, para mim, uma das minhas preferidas, porque ela responde muito bem este vídeo de hoje. Vem comigo que você vai amar. Uma vez, havia um rei muito poderoso. E ele tinha um hobby. Ele adorava caçar. E quando ele ia caçar, ele levava o seu servo. O servo, ele pegava suas caças, ele montava o acampamento dele, um serviço seu. Esse servo, ele era especial. Ele louvava a Deus todos os dias. Ele agradecia a Deus mesmo nas situações difíceis. E ele sempre falava uma frase: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa era a frase dele, que é uma frase da Bíblia. Um dia, numa dessas caças, o rei foi atingido ferozmente por um animal muito feroz e arrancou o dedo dele. O rei ficou muito bravo, revoltadíssimo. E o servo falou: agradeça a Deus, meu senhor. O quê? Sim, agradeça. O senhor podia ter morrido. Olha, meu senhor, isso tem um propósito na sua vida, esse dedo. Ah, meu Deus do céu. Sim, meu senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O rei ficou tão bravo. Ah, você está falando isso? Porque não foi teu dedo que arrancou, né? Ele ficou tão bravo quando voltou para o castelo. Mandou prender e açoitar aquele servo. Porque ele falava coisas absurdas para ele. O servo foi açoitado e ficou preso ali na prisão do castelo. Esse servo, durante todo esse tempo, ele pediu uma Bíblia. Ele pediu livros, ele ficou estudando, ele ficou lendo e ele continuava agradecendo lá dentro da prisão. O rei não podia nem ouvir falar dele, estava muito bravo com ele. Passado um bom tempo, ele foi caçar novamente. Só que dessa vez ele foi sozinho, ele falou: não quero que ninguém me irrita. Foi. Quando ele montou o acampamento, chegou uma tribo de canibais para poder matá-lo e oferecer os deuses dele. Amarraram o rei, colocaram em cima de uma fogueira, né? Quando foram catar o fogo, né? Para acender o fogo, um deles gritou: não, peraí, não podemos fazer isso com ele, solta ele, manda ele embora. Mas por quê? Tá faltando um dedo. Nós não podemos oferecer algo com defeito para o nosso Deus. E ele foi embora. Quando ele foi embora, ele pensou no servo: nossa, verdade, esse dedo aqui tinha um propósito, Deus tinha na minha vida, porque, você imaginou? Se eu tivesse o dedo, eles teriam me matado, então tinha um propósito. E foi lá conversar com o servo. E aí, ele explicou tudo para o servo dele. Sem desculpa por ter feito isso, realmente você tem razão. Esse dedo foi um propósito de Deus para me salvar. Só que eu não acho justo. O teu Deus não é justo. Por
aqui, meu Senhor, claro que ele é justo, não é? Se você é a pessoa que mais agradece a Deus, se você é a pessoa que mais fala de Deus, você ficou preso aqui, injustamente, ele foi açoitado. Ele falou, não, meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe por quê? Se o Senhor não tivesse deixado eu aqui, eu iria com o Senhor na caça, certo? Então, eu ia ser morto. Por quê? Porque não falta nenhum dedo. Eles iam me oferecer para o Deus dele. Conclusão. O rei ficou tão admirado com a sua sabedoria que tirou ele de servo para ele ser o seu conselheiro. E ele foi conselheiro do rei para o resto da sua vida, ajudando a louvar e agradecer a Deus mesmo nos momentos difíceis. Porque toda sua dor tem um propósito. Linda essa história, né, pessoal? Nos ensina muita coisa essa história. Porque quando arrancou o dedo, o rei você não estava vendo que poderia ser um propósito, um milagre para salvar ele. É exatamente o que acontece na nossa vida. Acontecem situações tão difíceis que você não consegue ver solução. Mas acredite, se você está fazendo certo, se você está fazendo bem, você vai ter a sua recompensa. Pode ser que seja daqui uma semana, um mês, um ano, ou 5 anos como eu, ou 10, não sei. Mas você vai ter a sua recompensa. Então faça o seu melhor. Enquanto isso, ore para Deus. Vai se preparando. Faça a sua parte. E Deus faz a dele. Porque acredite, como está escrito na Bíblia, né? Todas as coisas cooperam para o bem que ama a Deus. Então, acredite que você vai ter a recompensa no tempo de Deus e na hora certa. Vale a pena esperar, porque Deus é maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se inscreva no meu canal, deixa o joinha, compartilha com as pessoas que você ama, com aquelas pessoas que estão passando por uma situação difícil. Compartilha esse vídeo, vai ajudar ela de alguma forma, vai dar uma força para ela. Se você quiser escrever nos comentários, eu vou adorar responder os comentários de vocês, tá bom? E me siga no Instagram e no Facebook, Adriane Pador. Espero vocês até o próximo vídeo, se Deus quiser.